Bom dia. Queria agradecer ao pessoal que preparou aí o teatro, a radionovela, e que gastaram horas aí se dedicando para nos trazer uma verdade tão importante, de maneira engraçada, né? Então vamos dar mais uma salva de palmas para o pessoal aí que preparou o teatro e agradecer. Vamos abrir nossas Bíblias em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 11 a 15. Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém lhes estamos dando a oportunidade de exultarem em nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Hoje nós celebramos um dos acontecimentos mais importantes para a história da humanidade e que definem o cristianismo. A primeira vinda de Jesus, sua morte e ressurreição. O teólogo George Led, ele vai dizer que de fato a ressurreição é o cerne da mensagem cristã primitiva. E eu concordo plenamente com ele. Quando nós olhamos ali em 1 Coríntios, capítulo 15, que é onde Paulo trata minuciosamente da questão da ressurreição, e onde ele vai nos dizer, num curto período de parágrafos, diversas vezes, que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é inútil. Nós podemos observar ali, entre os versículos 12 e 34, dessa 1 Coríntios capítulo 15, a seguinte argumentação de Paulo. Explicação sobre a ressurreição e os seus efeitos para nós, como quem cremos nesse Jesus que morreu e ressuscitou. Eu resumiria brevemente da seguinte maneira em 4 itens. Paulo diz que se Cristo não ressuscitou, a pregação do evangelho e a fé são inúteis. Ele diz que, porque se Cristo não tivesse ressuscitado, ainda estaríamos em nossos pecados. Com isso ele está dizendo que a mera morte de Jesus não seria suficiente para nos libertar completamente do castigo em função do problema do pecado. Então, a ressurreição de Cristo, ele vai dizer nos versículos 20 a 28, nos dá a esperança de que também ressuscitaremos. E é por causa dessa esperança de que vamos ressuscitar com Cristo que nós podemos nos submeter a dificuldades, perseguições e que por isso vamos viver os valores eternos, até que o nosso corpo seja definitivamente ressurreto como foi o de Cristo. Parece que uma ênfase maior na morte de Cristo do que em sua ressurreição é equivocada. E a gente pode ver isso através das nossas próprias vidas. Quando a gente vive uma fé que dá uma ênfase maior à morte de Cristo, a gente costuma viver uma vida mais repressiva. Porque a gente tem que lidar constantemente e somente com o problema do pecado. Então nós achamos que ser discípulo de Cristo, crer nele como Salvador, tê-lo como Senhor em nossas vidas, pode ser resumido a não pecar. E a gente vive preocupado com isso. Ai, eu não posso pecar, eu não posso fazer isso. Ai, eu me sinto culpado porque eu pequei. Mas nós vemos aqui que se o cerne da mensagem do Evangelho é a ressurreição de Cristo,
Se é verdade que se Cristo não tivesse ressuscitado, nós ainda estaríamos mortos em pecado. Se é verdade que porque Cristo ressuscitou, nós temos a esperança de ressuscitar com Ele. Então, a expectativa que nós temos que ter a partir do momento que decidimos seguir a Cristo, não é viver uma vida que não peca. Isso é óbvio. Mas é viver uma vida que agrada a esse Senhor. Entre o momento em que fomos justificados, e isso acontece quando nós cremos na obra da cruz, e o momento em que seremos glorificados, que vai acontecer na segunda vinda de Jesus, como é que nós vamos viver esse período? Se nós compreendemos o Evangelho somente como a morte de Cristo na cruz, nós vamos viver esse período só evitando o pecado, fugindo do pecado, fugindo do diabo, fugindo das trevas, sempre ali no limite da mediocridade para passar de ano, sabe aquela? Mas se nós vivemos esse período entre o momento em que fomos justificados porque cremos no que Cristo realizou naquela cruz e o momento em que seremos glorificados, que vai acontecer na segunda vinda de Jesus, se vivermos esse período com a expectativa de que queremos viver para agradar esse que vamos encontrar naquele dia, tudo muda. Tão crucial quanto a compreensão do problema do pecado e da necessidade da cruz é o entendimento da ressurreição, o seu poder e os seus efeitos. Então a gente vai estudar aqui rapidamente como Paulo, em diversos momentos, exaustivamente, nos traz essa verdade, a importância da ressurreição de Cristo e como compreender a ressurreição, o que ela significou, o que ela significa, quais são as suas implicações, é determinante para a nossa vida como discípulos e servos de Jesus. Então vamos ver o primeiro ali, 2 Coríntios 5, é no versículo 15, um pouco ali adiante do que nós lemos. E ele, mentira, é o último versículo que nós lemos. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Olha só que beleza. Por que Jesus morreu? Para que a gente vivesse uma vida como um moribundo. Ai, não posso ter prazer, não posso pecar. Que culpa eu pequei agora. E só esperando o culto de domingo para vir e se arrepender do mesmo pecado que eu tenho me arrependido há 15 anos. Não, a Bíblia diz que ele morreu para que nós vivamos. E é isso que justamente Romanos capítulo 6 vai trabalhar. Paulo diz ali que se a morte de Cristo nos libertou da condição de escravos do pecado, a ressurreição de Cristo nos permite viver como escravos da justiça. Então assim, são duas etapas em um processo só, único. A morte de Cristo nos liberta do pecado. E a ressurreição de Cristo nos permite viver para a justiça. Vamos ver ali os versículos 11 e 13. Considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como vocês faziam antes de Cristo morrer. Mas ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Então aquilo que você fazia em função do pecado e do que você foi liberto agora, porque Cristo morreu na cruz, não acabou aí. Ai, o Cristo morreu na cruz, eu fui liberto do pecado. Aí a gente entra em crise, porque a gente não entende o que aconteceu depois quando Ele ressuscitou. Então a gente fica vivendo aquela vida cristã medíocre, ah, não posso pecar, ai meu Deus, eu pequei. Ai, e a vida gira só em torno disso. Mas quando eu entendo que sim, Ele morreu, Ele me libertou do poder do pecado, mas Ele ressuscitou. E a sua ressurreição significa que antes, aqueles membros que eu oferecia ao pecado, eu posso oferecer para a justiça. É positivo, é proativo, está produzindo algo. Não é só não pecar, é produzir justiça, é viver em santidade, é trazer o reino de Deus aqui, é cumprir os desejos do seu coração. É fundamental notar, especialmente nessas cartas de Paulo, a ênfase na característica reconciliatória da cruz.
Então a cruz, ela não veio só para resolver pagar a dívida do pecado. A cruz não veio só para saciar a ira de Deus. A cruz, ela reconciliou o homem com Deus. E essa cruz precisa continuar reconciliando o homem com Deus e o homem com o homem. Esse é o ministério da reconciliação, do qual Paulo nos diz que somos embaixadores. Há um padrão no raciocínio de Paulo que vincula a realidade da ressurreição com os nossos relacionamentos interpessoais. É incrível, é de arrepiar, é constrangedor. Em todo lugar, você pode procurar e conferir isso na Bíblia, em que Paulo fala do poder da ressurreição, de que em Cristo nós morremos e com Ele nós ressuscitamos, e agora nós vivemos uma nova vida, e tudo que era antigo passou, e agora vem o que é novo. Sempre que ele fala disso, logo na sequência, ele vai falar, portanto, assim, por isso, seja paciente com seu irmão, perdoe, suportem uns aos outros, amem uns aos outros. É incrível. Na cabeça dele, funciona ali a mesma dinâmica que funciona na cabeça de Tiago, quando diz que a nossa fé, sem obras, é morta. Que se você vê um irmão em necessidade, você diz, vai em paz, Deus te abençoe, mas você não dá para ele a comida que ele precisa, o cobertor do qual ele precisa para se aquecer, a sua fé não vale nada. É o mesmo raciocínio, é a mesma dinâmica. É que Paulo é um pouco mais complexo. Vamos ver ali então. 2 Coríntios 5, 17 e 19. Agora sim, alguns versículos mais para frente do que a gente leu. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo e nos confiou a mensagem de reconciliação. Ele não consegue falar da reconciliação que aconteceu na cruz entre o homem e Deus sem falar da reconciliação que tem que acontecer por causa da ressurreição de Cristo. Entre o homem com o homem e entre aqueles que ainda não foram alcançados por aquela reconciliação da cruz. E para os quais eu preciso levar essa mensagem. E por isso ele vai dizer, a vocês ele deu o ministério dessa mesma reconciliação que aconteceu ali na cruz. Quando? Quando ele ressuscitou. Ele vai falar disso em Efésios capítulo 2, capítulo 4. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Quando pelo sangue de Jesus somos aproximados a Ele, nós recebemos uma vocação. Sejam humildes e dóceis. Sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Depois, Colossenses é um prato cheio desse relacionamento inseparável entre a morte da cruz, que nos libertou do pecado, e a ressurreição de Jesus, que nos leva a viver uma vida de santidade. Entre a reconciliação que acontece ali com a morte de Cristo na cruz e o ministério da reconciliação que nos é delegado por meio da ressurreição de Cristo. Colossenses é um prato cheio. Não dá para falar de todo ele, mas eu vou trazer ali uma rápida citação de Colossenses. Nele, em Cristo, também vocês foram circuncidados, com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu, o despojar do corpo da carne, quando vocês foram sepultados com ele no batismo, o batismo da morte da cruz. E com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Com ele, com Cristo, nós somos ressuscitados. Não só morremos na morte da cruz, mas fomos ressuscitados com ele também. Deus os vivificou com Cristo. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, nunca faltem no culto, participem de todos os retiros, sirvam nos departamentos da igreja. É isso que ele fala? Não! Como povo escolhido de Deus, santo e amado, o quê? Revistam-se de profunda compaixão. É o amor de Deus que nos leva ao nosso próximo. Bondade, humildade, mansidão, paciência.
Suportem-se uns aos outros. Eu já falei aqui, suportem-se, não é, eu tenho que suportar esse insuportável. O suporte, se é que essa palavra, seja o suporte para aquele que é mais fraco. É isso que Paulo está falando. Seja o suporte. A hora que você vê ali alguém que tem uma fraqueza, não seja quem vai estender o dedo e condená-lo, mas seja você aquele que suporta, que supre aquela fraqueza. Por quê? Porque você é aquele que morreu com Cristo na cruz e foi ressuscitado com Ele. Perdoem as queixas que tiverem uns para com os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que beleza, né? A gente podia passar aqui dias e dias garimpando a palavra e encontrando ali o que ela nos fala sobre o poder da ressurreição de Cristo. E como ter ressuscitado juntamente com Cristo muda tudo. Nos livra desse fardo de viver lutando com os prazeres da nossa carne. Porque eu quero fazer isso, mas eu tenho medo de ser condenado e ir para o inferno. Nos liberta definitivamente disso. E nos faz compartilhar o coração de Deus. Nos faz entender o seu amor por mim. Me ensina a amá-lo e me ensina a amar o meu próximo. Quem é meu próximo? Perguntaram os fariseus a Jesus. O mestre da lei. Quem é? É todo aquele que você vai encontrar no meio do caminho. E que precisa ser amado. Esse é quem você tem que amar. Tudo isso, o João vai resumir brilhantemente. De forma muito lúcida, clara, esclarecedora, mas perturbadora. Olha o que o João vai dizer em sua primeira carta. No capítulo 4, versículos 20 e 21. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Isso é o cristianismo. Não é só aquela paz, aquele amor, aquele constrangimento do amor de Deus por mim, da reconciliação entre eu e Deus que aconteceu ali na cruz, quando eu fui batizada na morte da cruz junto com Cristo. Mas é o amor. O amor que sai dessas quatro portas, que sai desse bairro. O amor que sai da minha fazenda. O amor que sai do meu grupo de jovens cristãos. O amor que alcança ali todos aqueles que estão no campo missionário aonde eu fui enviado na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira. Se a nossa vida cristã se resume a não pecar, se a nossa vida cristã se resume a fugir das trevas, a fugir da condenação do inferno, a nossa vida cristã está dizendo: Cristo morreu, mas não ressuscitou. E Paulo nos diz nessa manhã que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é inútil. Não adianta nada. Esse esforço para não pecar, esse esforço para fugir do inferno, esse esforço para compensar os nossos pecados, como nós vimos ali no teatro. Não adianta nada. É inútil. Porque a nossa esperança está na ressurreição de Cristo. Esse raciocínio, que é o que eu gostaria que os irmãos guardassem profundamente no coração e orassem e clamassem ao Senhor, como eu quero fazer, para que se torne realidade na nossa vida, eu tentei colocar num gráfico simples. Eu sei que é muita ousadia, né? Pegar a palavra de Deus e colocar no gráfico. Mas é só para nos ajudar a visualizar. Então vamos ver ali. O que nós estamos vendo, então, até esse momento? Que Deus me ama. Como eu sei disso? Cristo morreu e ressuscitou. Porque Deus tanto amou o mundo, mandou o seu Filho. E porque Cristo morreu e ressuscitou, eu posso ser liberto do pecado. Sendo liberto do pecado, eu sou reconciliado com Deus. Então, um relacionamento de amor é possível agora. Entre eu e Deus. Ok? Aí a gente continua. Eu amo a Deus. Isso só é possível se eu morri e ressuscitei com Cristo. Porque se aquele homem que não pode amar a Deus só morreu, acabou. O que não ama a Deus morreu. Mas cadê? Precisa de outro que pode amar a Deus. Esse é aquele que ressuscitou com Cristo.
É o novo homem, a nova criatura, a nova vida. Então, se eu morri e ressuscitei com Cristo, agora essa nova vida eu vou viver em santidade. Ofereçam, vocês que antes ofereciam os seus membros para o pecado, ofereçam agora como instrumentos de justiça. E qual é a maior evidência de que estamos vivendo essa vida de santidade? Essa nova vida que ressuscitou em Cristo. É o amor ao próximo. É o amor ao próximo. Agora, o amar ao próximo, a gente também tem que procurar aqui, né? Seria outra pregação. Não é olhar para o irmãozinho do céu e falar, eu te amo, pronto, cumpri a minha cota de hoje. Quem é o próximo? Quem é? Quem foi o próximo daquele que estava ali à beira da estrada morrendo? De quem o ladrão roubou tudo e feriu? Quem foi o inimigo dele? O sacerdote? O levita? Quem foi o próximo dele? Portanto, a reconciliação que Cristo realizou na cruz, quando se ofereceu como pagamento e satisfação da dívida do pecado, que nos mantinha inimigos e separados, irreconciliáveis com Deus, se aperfeiçoa e se cumpre essa reconciliação nesta terra, quando nós servimos de canal para comunicar e realizar a mesma obra de reconciliação entre os homens e Deus e uns com os outros. Se amar a Deus necessariamente implica em amar o outro, e isso é o que a palavra está nos dizendo, a medida do nosso amor a Deus é a medida que temos recebido dele. Isso nós vemos Jesus dizer para aquela mulher pecadora em Lucas 7. Ela muito amou porque muito lhe foi perdoado. Ela entendeu, ela sacou qual é que é do meu amor. Por isso que ela está me amando assim. Então, amar a Deus implica amarmos o outro na mesma medida que temos sido amados por Deus. Pode voltar, quer dizer, esse gráfico. Se a gente fizer o raciocínio contrário, sabe o que acontece? Sabe o que o raciocínio contrário conclui? Que se em nossa vida nós não estamos produzindo esse fruto do amor, se o novo homem que ressuscitou com Cristo não está amando o próximo, e isso pode ser evidência ali, ó, que eu não entendi nada do amor de Deus por mim. Talvez eu não possa dizer que sou salvo. Mostra pra gente ali o próximo quadro. Gálatas 5 vai nos trazer uma lista de 12 pecados e 9 virtudes, né? Então ele vai falar, Gálatas vai tratar de toda aquela coisa também, ele vai falar de novo que a nova criatura, as coisas antigas passaram e tal, e a gente foi crucificado com Cristo e ressuscitou com ele, pai. Ele vai falar, por isso, vocês que são nova criatura, que ressuscitaram, aí ele vai falar, abandonem as obras da carne. Aí ele traz 12 obras da carne. Tem alguns que é duplo ali, né? E ele vai falar, e que vocês produzam o fruto do Espírito. E aí ele vai trazer 9. É que interessante que entre as 12 obras da carne, 5 estão mais relacionadas ao que chamaríamos de espiritualidade interior, né? Então, por exemplo, imoralidade sexual, impureza, idolatria, uma coisa assim, entre eu e Deus. Ou eu comigo mesmo. E as outras 7 obras da carne estão relacionadas ao relacionamento com o outro. Então, essas obras é que a gente tem que deixar se eu ressuscitei com Cristo. O ódio, a discórdia, o ciúme, a ira, o egoísmo, dissensão, facção, inveja. Isso precisa ser deixado. Isso não pode estar presente na vida ressurreta. Isso só vai estar presente naquela vida que você está lutando para manter crucificada na cruz. Mas na vida ressurreta, isso precisa ter ficado para trás. E aí quando ele traz o fruto do Espírito, olha só que interessante, dos 9, somente 2 estão assim, explicitamente relacionados com essa espiritualidade interior. Então eu que nasci de novo, que ressuscitei com Cristo, que estou vivendo governado pelo Espírito Santo de Deus, quais são as evidências do Espírito Santo na minha vida? Alegria, domínio próprio, que é uma coisa mais entre eu e Deus, eu comigo mesmo. Mas olha só. Quais são os frutos? Quais são as evidências, as marcas daquele que tem o Espírito Santo habitando dentro de você, que morreu com Cristo na cruz e que ressuscitou com Ele para viver essa nova vida? Amor, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão.
Isso significa que se a gente está vivendo um cristianismo muito só preocupado com o pecado, Cristo não ressuscitou. Não para mim. E se Cristo não ressuscitou, todo esse esforço e a sua fé é em vão, é o que Paulo está nos dizendo. Não foi para isso. Para você viver ali, sambando no limite do inferno com o céu. Ele ressuscitou para que a gente viva essa vida cheia do Espírito. Para que a gente seja um embaixador competente e eficaz aqui nessa terra. O embaixador desse ministério da reconciliação. Que a gente leve e reconcilie pessoas com Deus. Que nós mesmos, claro, vivamos uma vida de amor com o próximo. Isso quer dizer, pessoal, que a gente precisa crescer e amadurecer. Briga, dissensão, facção, inveja, ciúme, aqui dentro da igreja. A gente ainda está naquela fase do leite. De dizer, vamos crucificar isso, vamos lá, gente, porque isso vai te levar para o inferno, tá entendendo? E aí fica nessa. E aí pode ser que Jesus volte, porque a gente não sabe quando ele vai voltar, e ele vai voltar. Aleluia, amém? Quem pode dizer amém? Que Jesus vai voltar. Pode ser que não tenha dado tempo de eu ter me livrado de todas essas coisas que ainda me dominam. Essa é a verdade. Mas vai, larga logo tudo isso, joga fora e vamos que vamos. Vamos caminhar para produzir as obras do Espírito. Vamos caminhar para viver essa vida ressurreta. Viver. Viver e levar outros à vida. Foi para isso que Cristo ressuscitou. Essa é a mensagem que nós cremos. É isso que nós estamos comemorando nessa manhã. Que na próxima Páscoa, no próximo domingo de ressurreição, no ano que vem, a nossa atitude, se o foi nesta manhã, de vir, ai, Jesus morreu na cruz, e você consegue listar ali todos os pecados que você cometeu de ontem para hoje, que essa atitude mude. Que a gente possa se reunir como igreja para celebrar. Olha, Deus, os frutos que eu tenho para te oferecer nesta manhã. Como consequência, como efeito da nova vida que eu tenho vivido. Que o Senhor disponibilizou para mim através da sua morte e ressurreição. Que a nossa igreja possa crescer, amadurecer, assim, para a glória dele. E se preparar como noiva, cada vez mais santa, cada vez mais linda, cada vez mais adornada, cada vez mais preparada para encontrar com o noivo naquele dia, que com certeza vai chegar. Vamos fechar os nossos olhos. Eu queria encerrar lendo os versículos 14 e 15 de 2 Coríntios 5. O amor de Cristo nos constrange. Ele morreu por todos, para aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra. Te agradecemos pelo seu sacrifício e obediência na cruz, para que nós pudéssemos ser libertos do pecado. E te glorificamos, porque Cristo ressuscitou. E com ele nós ressuscitamos e ressuscitaremos definitivamente e teremos nossos corpos transformados quando o Senhor voltar. Que até aquele dia nós possamos viver uma vida consciente, Senhor, da grandeza, do poder, da responsabilidade de viver uma vida ressurreta, uma nova vida que o Senhor nos proporciona através da sua morte e ressurreição. E que possamos ser, Senhor, instrumento de justiça, instrumento de amor. Que sejamos seus embaixadores competentes, eficazes, fiéis aqui nessa terra. Embaixadores desse ministério que primeiro nos reconciliou contigo através da cruz. E que hoje podemos reconciliar outros com o Senhor. E podemos nos reconciliar também com outros, Pai. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém.